Imagine você presenciar um lamento profundo de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu em Jeremias capítulo 2. Fala, aprofundados, aqui é Luiz Carvalho do canal Aprofundando em Deus e hoje nós vamos ver aqui um capítulo muito profundo, muito forte, que vai explicitar, vai expor de maneira completa a infidelidade de Israel. Pelas bocas do profeta Jeremias, Deus vai falar, vai desabafar literalmente aqui tudo que estava no seu coração. Então você quer ver Deus rasgando o seu coração para Israel? Então nos acompanhe até o final. Antes, se inscreva no nosso canal, dá o seu like que ajuda bastante o nosso canal a atingir mais pessoas, a levar essa mensagem profunda e prática para a nossa vida. Tem também meu Instagram, @evangelismo com coragem, onde eu posto momentos de evangelismo em todo o Brasil. E também participe do 5am, hoje foi uma benção, estive com o pessoal hoje do Brasil, mas tem sala no Brasil, Estados Unidos, Europa, tem para homem, tem para mulheres. Todos os links aqui estão na descrição para você participar. Combinado? Muito bem. Nós vamos analisar aqui vários versículos. Eu vou lendo para vocês os versículos e vou comentando porque é muita coisa que aconteceu aqui. Deus está muito irado com a infidelidade de Israel. O capítulo começa até bem, com Deus falando bem sobre Israel. Versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Então aqui está falando do período que Israel caminhou durante 40 anos pelo deserto, onde ela foi mais fiel, onde ela seguia realmente as coisas de Deus. E isso você que está no 5am acompanhou isso no livro de Números, no livro de Levítico, como eles faziam as coisas que Deus determinava. E no versículo 3 diz: Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ou seja, como Israel, ele era o povo do Senhor, todo mundo que se atrevia a arrumar confusão com Israel, arrumar guerra com Israel, o protegido do Senhor, eles eram destruídos, porque existia uma proteção. Deus protegia por quê? Porque eles eram fiéis. A fidelidade do Senhor é para sempre. Mas se o povo ele se volta contra, o próprio Deus não consegue manter a fidelidade dessa forma completa, uma fidelidade com proteção, uma fidelidade onde muitas vezes Israel chegou a dizimar mais de 300 mil soldados adversários e sequer um soldado de Israel morreu. Isso é o quê? Fidelidade. Isso é o sobrenatural do Senhor. Então aqui o Senhor falando: vocês eram fiéis a mim, vocês seguiam aquilo que eu falava e eu protegi vocês. Mas, aí agora o bicho começa a pegar, já no versículo 5. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Então Israel, depois que chegou na Terra Prometida, começou a seguir ídolos sem valor. E quando a gente segue alguém, a gente se torna moralmente como aquela pessoa. Por exemplo, fazendo um exemplo aqui, sem querer ofender ninguém, tudo. Mas imagina pessoas que começam a seguir Karl Marx, começam a seguir Che Guevara, sabe? Muitas vezes a gente vê isso em universidades públicas. Como é que essas pessoas começam a ficar? Começam a pintar o cabelo, começam a ficar esquisitas. Quantos de vocês já não viram aqueles vídeos no Instagram de pessoas que entraram numa universidade pública, arrumadinha, pessoas de bem, sabe? Depois começou a colocar piercing, se furar todo, fazer tatuagem, ficar esquisito. Por quê? Porque essas pessoas começaram a adorar esses seres humanos com valores deturpados. Então, se eu ando com pessoas que têm valores deturpados, se eu adoro, se eu leio sobre eles, se eu concordo com eles, eu me torno como eles. E aí, a partir do momento que nós adoramos ídolos sem valor, nós nos tornamos também sem valor. Porque o único ídolo que tem valor é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, o Jeová Jireh. E aí, seguindo, na metade do versículo 8, tem assim: os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Então, mais uma vez, Baal, um deus inútil, que nada tem poder para fazer. Versículo 11.
alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Gente, isso aqui é muito grave. Olha só como que Deus se sentiu humilhado, rejeitado. Olha o coração de Deus. Imagina, de todos os povos da terra, o único que tem um Deus que realmente é verdadeiro, que realmente é real, que é o Deus que criou tudo, era Israel. E Israel trocou o seu Deus por deuses inúteis. E as outras nações que têm deuses que não são deuses, que são inúteis, nunca trocaram. Ou seja, aqueles que têm coisas fakes, coisas erradas, estercos em forma de deuses, não trocam. Agora Israel, que tem o original, que tem o top, trocou. Gente, olha que coisa absurda. Aí ele completa assim. Aí ele completa no versículo 12. Espantem-se. É de espantar uma coisa dessa. Espantem-se diante disso, ó céus. Então os céus se espantaram com isso. Fiquem horrorizados e abismados. Então, as palavras são essas, né? Hoje a gente vendo isso acontecer, caraca, é como aquele homem, sabe, que tem aquela mulher maravilhosa, perfumada, aquela mulher fiel, aquela mãe zelosa, aquela mulher que ora dia e noite, que jejua pelo marido, que cuida da casa e troca essa mulher por uma prostituta, sabe, uma prostituta envelhecida, suja, com bafo, sem dente. É a mesma coisa. É a mesma coisa trocar algo valiosíssimo por algo sem valor, que só vai levar à destruição. E nós, na nossa vida, esse texto aqui é para nós. Será que nós hoje não temos feito isso? Quando a gente vai para o mundo, quando a gente vai para uma balada, em vez de para um culto, nós estamos fazendo isso. É de se abismar. Porque aquilo que você não entrega para Deus, você entrega para o diabo. Você entrega para a perdição. Quando você pega uma revista e lê uma pornografia, assiste uma pornografia, em vez de estar assistindo, lendo a palavra de Deus, você está fazendo exatamente isso. Quando você pega o seu celular e fica lá nas redes sociais, em vez de ver uma pregação, você está fazendo isso. Espantem-se diante disso. Fiquem horrorizados. Fiquem abismados. Então nós também fazemos coisas de se ficar abismado mesmo. Nós temos que tomar consciência e temos que ter a mão na consciência. Porque o Deus de Israel hoje, depois de Jesus Cristo, é também o nosso Deus. E o quanto nós temos trocado esse Deus verdadeiro, esse Jesus, por coisas inúteis. E aí ele diz no versículo 13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, então ele foi até enfático, eles me abandonaram a mim. Em outras versões não tem essa redundância, eles abandonaram a mim. A fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Então o que o povo fez? Abandonou, esqueceu de Deus e fez coisas que você trabalha e não adianta nada. Imagina você cava uma cisterna, cava e é uma cisterna rachada. Você coloca água e de nada vale. Assim é na nossa vida. Quando a gente se esforça bastante por algo que não tem nenhum valor. Quando você faz, sabe, aquele dia que você termina cansado, você fez um tanto de coisa, esqueceu de Deus, abandonou a Deus e fez coisas sem sentido nenhum. Aí no final do dia você percebe que você tomou um prejuízo, você perdeu dinheiro, você brigou com a esposa, xingou os seus filhos, teve problema no seu trabalho, a sua saúde está debilitada, bateu o pé no chão e você não entende porque as coisas não estão acontecendo na sua vida. Você está cavando cisternas rachadas. Quando você abandona Deus e faz coisas sem sentidos, é isso que começa a acontecer. Você fica perdido. E aí, seguindo no versículo 19, o seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. E aqui ele está falando, as consequências desse abandono. Vai ser mal, vai ser amargo abandonar o Senhor e não ter o temor por ele. Versículo 23 diz, como você pode dizer que não se contaminou e não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Gente, o pecado cega. Aqui Deus está falando, vocês pecaram tanto, vocês se
contaminaram tanto que vocês nem perceberam. Porque o pecado, ele cega, o pecado nos deixa surdo, o pecado nos deixa orgulhosos. Então aqui, eles não estão sequer admitindo a contaminação deles, que eles não correram atrás de Baal, dos Baalins. Fala, reveja seu procedimento. Olha o que vocês estão fazendo. Deus está exortando. E no versículo 27 está assim: pois dizem a madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. Quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente vira as costas para Deus, a gente adora coisas sem sentido, às vezes até imagens literalmente, mas outras coisas que não fazem sentido. Cantores, pessoas, às vezes até sacerdotes que não são Deus, porque o único Deus é o nosso Deus vivo. E aí o bicho pega, ô Senhor me ajuda, ô Jesus me ajuda. Depois de você virar as costas para Deus e não virar o rosto, virou as costas, aí você pede ajuda, Deus vem retratar aqui, vem expor aqui esse comportamento tão comum. E essa aqui, gente, é uma das mais fortes e mais profundas. Está no versículo 30. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. A sua espada, na espada dos israelitas, tem destruído os seus profetas, como um leão devorador. Isso aqui é Deus quando enviou profetas para corrigir. Então Deus enviou vários profetas para trazer exortação, para trazer uma mensagem de alerta para Israel. Várias vezes eles foram alertados através de profetas do Senhor que ele levou. E sabe o que Israel fez? Israel matou, Israel assassinou, Israel desprezou e cuspiu na cara desses profetas. Só que teve um deles que foi muito pior. E por isso, o castigo de Israel foi ficar 1900 anos sem pátria. Sabe qual foi esse profeta que Israel desprezou? Que a espada de Israel destruiu? Jesus Cristo de Nazaré. Deus mandou o seu próprio filho para os seus. E esses os destruíram. Estes não aceitaram. E aí Israel ficou sem pátria do ano 70 depois de Cristo até o ano 1948, depois da resolução da ONU. Porque foi um povo obstinado, um povo cego, um povo cheio de orgulho, um povo focado mais na letra do que na graça. E perdeu diante de si o Messias prometido. E muitos até hoje estão esperando esse Messias. Mas ele veio há 2000 anos atrás para trazer salvação. Para a honra, muitos judeus hoje são judeus messiânicos, que creem no Messias. Pela maioria não ter aceitado, eles sofreram. Então, quanto nós hoje, no mundo, ainda não cremos no sacrifício de Jesus, ainda desprezamos a vinda de Jesus e vivemos como se ele nunca viesse. E vivemos como se ele ainda viesse, esteja por vir. Ah, ele vai vir. Sendo que ele já está voltando e você acha que ele ainda vai vir. Não, ele já veio. E ele vai voltar e ele vai convocar e chamar somente aqueles que estão preparados. Somente aqueles, como está no versículo 19, que têm temor do Senhor. Você hoje estaria preparado? Se Jesus voltasse hoje, como ele te encontraria? Como ele encontraria o seu coração? Será que você seria também rejeitado por Deus, como foi Israel aqui? Ou Deus falaria para você, servo bom e fiel, entre no céu, o seu lugar na mesa está reservado. Desfrute do gozo do Senhor, meu servo amado. Pense nisso, reflita sobre isso, porque essa mensagem aqui foi uma mensagem de alerta e exortação para Israel. Mas hoje, no anos de hoje, na nova aliança, é uma mensagem de alerta e exortação para você e para sua família. Que Deus te abençoe.